O mundo discute as relações da guerrilha colombiana com governos da América Latina. Um relatório feito a partir dos computadores apreendidos com um dos líderes das Farc revela que brasileiros também se envolveram com a guerrilha. Hoje vamos contar a história de 3 jovens que decidiram pegar em armas, largaram tudo em nome das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os repórteres Rodrigo Viana, Gilberto Nascimento e Gilson Dias viajaram em busca de notícias desses brasileiros e encontraram uma região ainda em conflito. É a nova série especial do Jornal da Record, Guerra na Selva. Uma curva de rio no meio da selva colombiana. Escondidos na mata, os soldados do exército preparam a emboscada. Ali vem o primeiro barco com guerrilheiros das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas o objetivo é a lancha maior, que vem logo depois. De repente, o silêncio se rompe. Cinco minutos de fuzilaria pesada. Esse guerrilheiro cai na água, tenta se esconder atrás da lancha. O barco pega fogo. A batalha parece ter acabado, mas um oficial ainda grita. E voltam os tiros. Dessa vez, o exército levou a melhor. 10 guerrilheiros morreram em mais um confronto sangrento na selva colombiana. O conflito armado na Colômbia já dura 50 anos. As Farc estão entre os grupos guerrilheiros mais antigos e mais conhecidos do mundo. Nós estamos a 700 quilômetros da capital do país, Bogotá. Aqui na região montanhosa de San Vicente del Caguán, os combates entre o exército e a guerrilha são constantes. E no meio dessa guerra, há 3 brasileiros. Eles largaram tudo para trás, deixaram a família em São Paulo e viajaram quase 5.000 quilômetros para se lançar de cabeça nessa aventura política, de final imprevisível. Radamés e Antônio Marcelo eram professores de história nessa escola estadual em São Paulo. Vladimir era estudante de artes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mãe dele vive em São Paulo. Marli não tem notícias de Vladimir há quase 7 anos. Eu tenho muita saudade dele, até mesmo porque o Vlado dos meus filhos é o mais parecido comigo, né? Pessoa muito alegre, muito cheia de vida, né? Maria das Dores guarda fotos e documentos de Radamés e há mais de 10 anos também espera por notícias do filho. Uns 3 anos, mais ou menos. Ligou que estava tudo bem. Nesse mesmo lugar, dando aula para os índios ainda? Dando aula para os índios. Aí depois ligou mais. Radamés, Marcelo e Vladimir eram jovens idealistas. Muito cedo começaram a participar de movimentos políticos no Brasil. No caso de Vladimir, por influência da própria mãe. Marli, esse aqui é o seu quarto? É meu quarto. Quarto de militante política mesmo, né? Exatamente. Che Guevara que não falta. Não falta. Pelas paredes da casa, as fotos do filho desaparecido dividem espaço com retratos de Che Guevara, o líder que ajudou Fidel a fazer a Revolução Cubana. Vladimir e os amigos costumavam fazer reuniões políticas em casa. Traziam militantes de outros países da América Latina. Marli só não imaginava que o filho fosse chegar ao ponto de largar tudo para aderir à guerrilha. Ele falava muito da Farc, e que tinha encontrado fulano, que tinha encontrado ciclano. Eu não trabalhava com essa realidade, era assim, não, estamos apoiando daqui, né?
A mãe do rapaz é amiga de Lula desde os anos 80. Em 2002, durante a campanha eleitoral que levaria Lula à presidência, ela contou ao líder petista que o filho tinha virado guerrilheiro. Encontrei o Lula e a Marisa e falei, Lula, o Vladimir foi para a Farc. Ele ficou branco, ele teve uma reação assim, como se fosse o filho dele. Falei, meu Deus, falei, não precisa ficar assim. Ele foi, daqui a pouco ele volta, pode ficar tranquilo. A mãe de Radamés nunca teve militância política. A família vive numa casa simples, na periferia da zona leste de São Paulo. Ela não consegue entender o que atraiu o filho para essa aventura na Colômbia. Se estivesse lutando no Brasil, aí tudo bem, mas na Colômbia não tem nada a ver. Durante algum tempo, Radamés e Vladimir mandaram notícias. Vladimir chegou a contar que estava na Frente 14, bloco sul das Farc, sob o comando de Fabián Ramírez. Mas foi Marcelo, o terceiro jovem, quem enviou da Colômbia imagens reveladoras. A família dele, que não quis gravar entrevista, recebeu essas fotos, em que Marcelo aparece num acampamento da guerrilha. Nessa outra, sorri, abraçado a integrantes das Farc. Mas essa é a mais importante. Marcelo tem o braço numa tipóia, faz pose com um fuzil. Atrás dele, o letreiro de um hotel, Residências Metropol. O hotel é esse aqui, Residências Metropol. Fica na cidade de San Vicente del Caguán. O letreiro da época já não existe, olha. Mas a calçada é a mesma. Foi exatamente nesse ponto que Marcelo tirou a foto, vestido com uniforme de guerrilheiro. Última imagem que chegou para a família dele em São Paulo. A fotografia provavelmente é de 2001, quando esta cidade era a sede da guerrilha na Colômbia, um território inteiramente dominado pelas Farc. Marcelo e Radamés viajaram em 2000. Vladimir chegou em 2002. Na época, a região de San Vicente era uma zona desmilitarizada. O exército não entrava aqui, um gesto de boa vontade para negociar a paz. O então presidente Andrés Pastrana veio para se encontrar com os líderes das Farc, entre eles o lendário Manuel Marulanda. Não deu certo. A trégua acabou e San Vicente voltou para as mãos do Estado. Nos últimos anos, as Farc perderam vários de seus líderes e o governo colombiano diz que a guerrilha está derrotada. Mas não foi bem isso que constatamos nos 5 dias que passamos na região. A cidade vive sob ocupação. O exército toma conta das estradas e tem bases espalhadas pelos morros. Do alto, o soldado nos manda parar de gravar. A guerrilha está por aqui, ativa e forte. É o que dizem, longe das câmeras, os próprios militares. Esse vídeo obtido pelo Jornal da Record mostra o que sobrou de um ônibus da Polícia Nacional. Foi interceptado pelas Farc numa estrada da região. 14 soldados morreram queimados. Isso no fim do ano passado. Os ataques também ocorrem na área urbana, como nos conta Domingo Pérez Cuellar. Ele dirige uma entidade de defesa dos direitos humanos. Há 2 meses, uma granada explodiu na rua onde fica o escritório, bem ao lado do bunker da polícia e a 1 quadra da Praça Central. O objetivo das Farc era atingir a casa do prefeito, ele diz. ¿Tiene miedo de actuar acá? Claro, a todos nos da miedo, pero existe una cosa que se llama dignidad y honor. La dignidad y honor son aquellos elementos que caracterizan a los luchadores sociales y no podemos seguirle entregando espacio al horror y al terror. Tenemos que ser consecuentes y yo creo que la Colombia que tenemos no es la Colombia que nos merecemos. E os 3 jovens brasileiros continuam atuando nessa região? Quem responde é o Major Parra, chefe da polícia local. Sí hemos escuchado de extranjeros en la guerrilla y no sería extraño encontrar personas del Brasil de pronto al interior de la subversión. Pero no hay informaciones más concretas, más detalladas. No, hasta el momento yo no tengo nada concreto y la policía aquí no tiene nada exacto sobre eso.
Vladimir, Marcelo e Radamés estão vivos, por que não enviaram mais notícias para a família? Voltemos a São Paulo. Esse rapaz, que vive na zona leste da cidade, poderia ajudar a desvendar o mistério. Valério também planejava aderir às Farc, como conta nessa mensagem enviada para Marli, a mãe de Vladimir. Ele diz que a namorada ficou grávida bem na época e por isso abandonou a ideia. Diz também que guardou panfletos, informativos e orientações táticas da época em que pertencia ao núcleo de solidariedade ao povo colombiano. Numa rápida conversa no meio da rua, sem saber que estava sendo gravado, Valério confirmou que tinha muita coisa para contar sobre a atuação das Farc no Brasil. Os documentos que eu tinha, eu queimei tudo, que eu traduzia os documentos que vinham de lá. Quando falei dos 3 desaparecidos, Valério deu uma resposta estranha. Você tem 3 famílias aí que estão desesperadas, né? Há quase 8 anos, sem notícia. Do Radamés, do Marcelo, sem notícia, entre aspas. Entre aspas? O que mais Valério sabe? Ele prometeu nos receber para uma entrevista, mas não respondeu mais aos contatos do Jornal da Record. A Polícia Federal e o Itamaraty foram acionados pelas famílias. Até agora nada foi descoberto. Esse ex-senador colombiano, que viveu o drama de passar quase 7 anos sequestrado pelas Farc, manda um recado para as famílias desses jovens. Porque assim como eu estuve sequestrado e sofri, e minha família sofreu, eles, se estão na guerrilha, também estão sequestrados. Que ojalá tengan la fe y la esperanza de que salgan con vida de esa experiencia.